De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Esse tema é alvo de vários vídeos aqui no canal. E eu não posso deixar de trazer uma mensagem edificante com comentários que vão ajudar a esclarecer essa mensagem. O que tudo quanto pudermos ter nos valerá sem equilíbrio e discernimento? Carro, casa, apartamento, relacionamento, luxo, fama e poder. Tudo isso nas mãos de uma pessoa sem discernimento não é dádiva, é desgraça. Tudo quanto pudermos ter, nada nos valerá sem o discernimento. O pouco bem administrado é melhor do que o muito usufruído sem critério algum. Aquele velho ditado: o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é perdição. O mundo está aí para exibir o show de horrores que milhares de pessoas fazem todos os dias, tendo muita aquisição física e pouca aquisição moral, e fazem aberrações por aí. O muito que eles têm servem às trevas e não à luz. Muita gente anda no mundo com a cabeça trancada em um cofre forte. Outros emocionalmente se abalam ao menor sinal de queda nas suas aplicações financeiras. É engraçado, mas cômico. Por que tão engraçado? Porque é o mundo real. Olha as bolsas de valores. Quando tem aquele crash, as pessoas se descabelam inteira. Os criptoativos, o Bitcoin baixou para 60 mil dólares. Ah, meu Deus, eu vou quebrar, eu vou perder tudo, eu estou louco. Pessoas vomitam, pessoas têm crises brutais físicas, porque estão com a cabeça trancada num cofre. E moralmente são abaladas por qualquer balancinho que se dê, porque não tem fontes cravadas no céu. As suas fontes são cravadas na terra, e quando saculejam aqui as bases terrestres, sem uma base no céu, você vai sucumbir. E é o que acontece com muita gente. A nossa vida mental não pode repousar sobre o que é transitório, sujeito a mudanças que independem de nós. Inteligência para saber que os bens são ferramentas que nos foram dadas pelo todo e que pelo todo nos serão tiradas. Então não adianta nos agarrarmos a isso como se nunca fôssemos soltar. Nosso próprio corpo é um empréstimo nos concedido a Deus, nos concedido por Deus. Nós podemos nos apegar ao corpo. Olhe para os seus avós, para os idosos. Eles não foram jovens? Não tiveram corpos e rostos bonitos? Não entregaram sua beleza ao tempo? E nós, extremamente vaidosos, como é que vamos nos comportar quando o tempo agir sobre nós? Não nos apegamos nem ao nosso corpo, nem a outras pessoas. Não somos donos de ninguém. É minha mulher, é o meu marido. Não, não é. Sua mulher está seu marido. Por um período longo ou curto. 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 60 anos. Está. Percebe? Excetuando-se os valores do espírito, todos os demais não são para sempre, desaparecendo com a fugacidade do minuto que passa. O próprio Cristo nos orientou: não acumulai tesouro na terra, que a traça rói e o ladrão rouba. Acumulai, porém, tesouros no céu, que nada vai ser capaz de arrancar. Moral. Psicológico forte e equilibrado. Espiritualidade. Boas condutas. Nada vai te roubar isso. Agora, se você vive sua vida inteirinha para acumular patrimônio, gasta 2/3 da vida
acumulando patrimônio físico, você teve uma vida muito triste, porque você passou 2/3 da sua vida contraindo paixão e apego a bens físicos materiais, que você invariavelmente vai ter que deixar aqui, quando o portal da morte chegar. Porque você vai passar para outra dimensão, mas não leva nem o seu corpo físico. Dirá casa, carro, apartamento e relacionamentos. O que você leva são os conhecimentos que você aprendeu aqui, moral, espiritual, psíquico, e as condutas, boas, praticadas ou más. De resto, não vai nada. Tudo fica. O homem pode adormecer milionário e acordar completamente pobre. Queda da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores, o crash de 29. Milionários acordando pobres. Aquela penhora ou bloqueio da conta poupança feita aqui no Brasil naquela época do Collor. Pessoas ricas acordando pobres. E qual será a reação delas? Umas com psicológico forte, outras com psicológico, a maioria com psicológico fraco. Grande parte vai se desesperar e fazer besteiras. Uma minoria que ouviu o Cristo e os seus emissários vai aceitar. Eu não queria isso, pai, mas eu aceito as consequências. Tem coisas que eu não quero, mas se vier, que seja feita a vontade do pai, não a minha. Compreende? Toda fortuna amoedada se mostra incapaz de evitar a reincidência de um tumor maligno quando assim determina a lei do karma. Nós temos um exemplo de um grande empresário de uma marca hiper mega famosa de celulares. O dinheiro dele foi capaz de livrá-lo da doença, que teve um viés kármico de lei de ação e reação? Não teve. E o que é que poderia auxiliá-lo no momento da doença? Valores morais, princípios, bases morais fundamentadas na divindade, no todo. Só assim o ser humano vai conseguir passar por provas duríssimas e muito dolorosas sem sucumbir. Quantos influencers famosos brasileiros não estão tresloucados em depressão, indo para casas de cuidado psíquico, porque a fama e o dinheiro não conseguiram curar o vazio deles. Eles se mergulharam nos excessos e foram só se arrastando na lama. E só vão sair dali quando entenderem o que realmente tem valor para o ser humano. Onde quer que vivamos, com fé ou sem fé, estamos à mercê da misericórdia divina, muito mais do que imaginamos, sem sombra de dúvidas. Você pode acumular patrimônio sua vida inteira. Nossa, cheguei no meu primeiro milhão. E perde um filho. O seu primeiro milhão vai trazer o seu filho de volta? O seu primeiro milhão vai te ajudar em 1 centavo que seja a suportar essa dor da perda? Não vai. Mas compreender como o universo funciona, como um todo age, como as leis que regem o universo funcionam, vai te dar um mínimo consolo. A dor não vai cessar. Não posso ser hipócrita, mas você não vai sucumbir ao desespero. A diferença de quem tem princípios morais e quem não tem é essa. Quando vem a prova dura e te arrasta pelo chão, quem não tem princípio moral se desespera e faz merda. Quem tem princípios morais sofre de forma honrada. Semelhante a 2 pessoas que estão com uma arma na cabeça. Uma vai se desesperar, meu Deus, não me mata não, pelo amor de Deus. Nega pai, mãe, nega até o Espírito Santo, se for preciso. Nega até Deus, para não morrer. O outro está sereno. Seja feita a vontade do Pai. Se for da vontade do Pai que eu morra, assim será feito. Mas eu não vou me desonrar, me rebaixar
um centímetro que seja, para fazer com que o meu agressor se sinta bem. Me humilhar diante do meu agressor? Nem um segundo. Se for para morrer, que morra com dignidade. Se for para passar por dificuldade, que passe com dignidade. O sofrimento é o mesmo? É. Mas a postura digna muda tudo. Ninguém pode garantir que o seu coração continuará batendo enquanto dorme. Sim. Planos e mais planos. E você morre dormindo. Bens e mais bens. E você morre dormindo. E aí? O que você levou? Quanto tempo você dedicou à moralidade e espiritualidade? Nada, né? Mas e ao alto desempenho? Todo o tempo que eu tinha. Tem pessoas que entregam tempo com família, tempo com filho, tempo com esposa, em troca de trabalho e dinheiro. Trabalhar é importante? Sim. O trabalho dignifica um homem. O dinheiro é importante? Sim. Tudo que temos aqui, esse celular, não é ganhado de graça, é comprado com dinheiro. Mas o dinheiro é comprado com seu tempo, com o tempo que você passa com sua família. Quantas festas na escolinha seu filho vai ter? 10. E por dinheiro você perdeu 9. Quantos aniversários seu filho vai ter? Como criança? 12. E você perdeu 11. Você troca o dinheiro por objetos, mas o seu dinheiro é adquirido a custo de suor, sangue e tempo. Então, cuidado quando você vai querer ganhar dinheiro a todo custo, se afastando de familiares, seus entes queridos, família, esposa, filhos, irmãos, mãe, por aí vai. Cuidado. Quem não encontra tempo para cuidar da sua saúde espiritual, enfrentará a morte com maior pavor do que aqueles que nela temem um suposto nada. Olha que afirmação severa. Quem não encontra tempo para cuidar da sua saúde espiritual, enfrentará a morte com maior pavor do que aquele que teme um suposto nada. O que ele disse aqui? Tem pessoas que acham que não existe nada após a morte. Essas pessoas enfrentarão a morte de um jeito. Não muito bom, mas enfrentarão. Agora, aqueles que não se prepararam, que sabem que existe alguma coisa lá, mas não se prepararam, vai ser tomado por um pavor muito maior. Um aviso rígido, não é? Mas não é uma praga nem nada, é só uma constatação de fatos. Se você tem um conhecimento de 1 centavo que seja do cristianismo, acabaram-se as suas desculpas. Então, depois que você viu, não tem como desver. A única solução é ir em frente. Estudar e mergulhar no conhecimento da moral e espiritualidade. Por mais faça para preservá-la, a vida do homem no corpo de carne lhe escapa por entre os dedos. Preciso ser mais claro que isso? Cada dia nós caminhamos para o portal. Nós saímos do portal 1, que é o nascimento, para o portal 2, que é a morte. E cada dia que se passa, estamos caminhando em direção a esse portal. Não sei como cada um enxerga esse fenômeno, mas é um fenômeno real e fático. Então não há tempos a perdermos. Não há tempo a perder com bobeiras, com babaquices, com palhaçadas, com brigas, fofocas, intrigas. Estuda, ajuda e trabalha. Estuda, ajuda e trabalha. É isso. Trabalha no bem. Ajuda quem precisa. Estuda para adquirir conhecimento. E se melhore. Quando você se melhora, o seu ambiente melhora. Não estou pedindo para você ser egoísta. Se melhore. Se você se melhorar, você vai ser uma pessoa mais compreensiva, caridosa, paciente. E todo mundo que está ao seu redor vai perceber isso. E o ambiente melhora. E as pessoas que estão perto de você que irão buscar melhorar-se também. As que não querem se melhorar vão se afastar. As que querem ficar com você vão buscar melhorar, nem que seja um pouquinho. Então, quando você se melhora, por arrastamento, você arrasta para o bem aqueles que querem ficar com você. Aqueles que não querem vão sair. Ótimo. Percebem? A própria imagem que todos observam e admiram refletida no espelho é um jogo de luzes
que desaparece a um simples toque no interruptor. Vá no seu espelho, acenda a luz. Você vai ver o seu reflexo. Apague, seu reflexo some. Fotos antigas, você mais jovem, pequenininho, bebezinho, criança, adolescente, jovem. Hoje, como é que você está? Se a nossa própria vida nos escorre por entre os dedos, por que é que nós tentamos controlar fatores externos? Nós temos que controlar o fator interno, nosso ego, nossos pensamentos. E como tudo isso interage com o mundo ao nosso redor. Qual marca deixamos no mundo? Marca de um ser humano ou marca de um bicho? Reflitam sobre esse tema. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Até breve.